Queridos irmãos, nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, imergidos na palavra de Deus, em um tema como crescer em Cristo. E hoje é a 18ª mensagem desta série. Pela misericórdia do Senhor, eu preguei 14 mensagens e o pastor Jeremias pregou 4 mensagens. Você deve ouvir essas mensagens, ouvir novamente, fazer um resumo com lápis ou caneta e papel, nem que você jogue fora depois. Porque quando você escreve, é diferente de quando o computador escreve. Então não faça anotação em iPhone, smartphone, iPad e todos os outros tablets. Escreva. Está cientificamente comprovado que quando você escreve, há uma comunicação com o seu cérebro. Reaciona a memória. Depois você pode até jogar fora, porque já está aqui. Uma certa vez, há muitos anos, eu ouvi aqui no nosso templo do Belém um testemunho de um irmão que passou vários anos preso por ser testemunha de Jesus em um país comunista. E ele e outros irmãos que estavam presos se dedicaram a escrever o Novo Testamento. Aleluia. Memorize a palavra de Deus. Memorize também aquilo que o Espírito Santo fala. Se você quer ter um plano de vida, principalmente vocês que são jovens, um plano de vida desenvolvido pela revelação da palavra de Deus, traga um caderno para a igreja. Escreva numa página, casamento. Na outra, vida profissional. Na outra, criação de filhos. Na outra, igreja. E você pode desenvolver um plano de vida pela revelação daquilo que o Espírito diz. Aleluia. Porque existem coisas que o Espírito Santo diz e a gente fala, isso é para mim. Então anota, para não esquecer. Então, você pode voltar a ouvir essas 18, e se o Espírito Santo permitir, mais uma hoje, a 19ª mensagem a respeito da forma para crescer em Cristo. Ninguém precisa inventar nada. Já está revelado nas Escrituras como nós podemos ter um crescimento saudável, contínuo, um crescimento em Cristo até atingir a estatura de varão perfeito. Eu sei que é difícil, porque a régua é muito alta. Jesus colocou essa régua muito alta. Ele disse, sede perfeitos como é perfeito meu Pai. Ele não falou, seja perfeito como é perfeito o meu servo tal. Grandes servos de Deus. Não, ele subiu um pouco mais a régua e disse, sede perfeito como é perfeito meu Pai que está no céu. Nós estamos olhando para essa régua e estamos crescendo. E hoje nós vamos sair alguns centímetros maiores daqui do que nós entramos. Amém? A mensagem de hoje, meus queridos irmãos, desta série Como Crescer em Cristo, tem como título o crescimento
pelo conhecimento. É a primeira parte desta mensagem. Nós vamos ler na segunda epístola ou carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, estamos com os nossos corações abertos e esperançosos e até curiosos por aquilo que o Senhor falará e fará em nosso meio. Nós temos muitas interrogações que surgiram ao longo de nossas vidas, mas nós pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Queiram, por favor, tomar os vossos lugares, irmãos. Nós lemos na segunda e última carta do apóstolo Paulo. Pedro, digo. O apóstolo Pedro escreveu essa carta para a igreja de todos os tempos, tanto a primeira como a segunda carta são chamadas de cartas universais, porque elas não foram escritas para uma determinada igreja ou para uma determinada pessoa, mas foram escritas para todas as igrejas de todos os tempos. E o apóstolo Pedro escreveu essa carta já no epílogo da sua vida, próximo ao fim da sua peregrinação nesta terra. Tanto que nesse mesmo capítulo 1, versículos 14 e 15, o apóstolo Pedro diz que o Senhor Jesus já havia lhe revelado claramente que ele teria em breve que deixar aquele corpo mortal. Então ele disse, portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês se lembrem sempre dessas coisas. A história nos informa que o apóstolo Pedro foi martirizado sob as ordens de Nero, na época o imperador romano, por volta do ano 67 da nossa era. Há um livro, irmãos, escrito em 1559, o livro dos Mártires. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão. Mas como agora tudo está na internet, os irmãos podem pesquisar no Google o livro dos Mártires PDF. Os irmãos vão encontrar nas páginas 16 e 17 há um relato muito importante e muito emocionante. Diz o seguinte, o texto: Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro
com muita insistência para que ele fugisse da cidade. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu dizendo: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que com essas palavras o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como o fora o Senhor. Meus queridos irmãos, depois de quase 2000 anos, nós estamos aqui atentos ao que o apóstolo Pedro escreveu e aprendendo e sendo abençoado com cada frase e com cada palavra que ele escreveu. Vamos, meus queridos irmãos, observar em primeiro lugar, no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, que quando Pedro escreve, ele não começa dizendo: eu sou um apóstolo de Jesus. Mas ele se apresenta dizendo: Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Vamos falar a verdade, irmãos. Todos nós gostamos muito de títulos. E isso é da nossa própria cultura. E tem aumentado cada vez mais. Porque antigamente os pastores não eram chamados de pastor tal. Era chamado de irmão tal. Tem uns que, ai daquele, se chamar ele de irmão tal. Irmão tal não, pastor tal. Nós gostamos de títulos. Alguém aqui é médico? Faça assim. A irmã? Leva um microfone ali para a irmã, por favor. Como que a irmã se apresenta para um paciente que está rápido? Para um paciente que está internado. Como que a irmã fala? De manhãzinha, 6 horas, a hora que chega lá. Bom dia. Bom dia, meu nome é Renata, eu sou a médica de plantão. Ah, muito bem. Eu fui internado todas as vezes que a médica de plantão chegava lá para trocar de plantão, ela falava para mim: eu sou a doutora Renata, a médica de plantão. Muito bem. Glória a Deus por isso. Vamos dar uma salva de palmas para essa irmã? Glória a Deus. Nós gostamos de títulos. Eu tenho mestrado em Direito. Se eu tivesse doutorado, eu ia obrigar muita gente a me chamar de doutor. Sorte de vocês é que eu não tenho doutorado. Senão eu ia querer. Em casa também. Que me chamasse de doutor.
Mas é muito lindo, irmãos, a forma como Simão Pedro começa essa carta. E as suas primeiras palavras são essas: Simão Pedro, servo de Jesus. Eu sou um servo. Atualmente, irmãos, esse vocábulo servo, ele é utilizado mais assim num sentido religioso. E são mais os crentes que utilizam esse vocábulo servo. É uma palavra já assim comum, que a gente pronuncia ela de maneira simplória. E muitos dizem: eu sou servo. Porém, na realidade não tem uma disposição mental para ser um escravo. Pelo contrário, se alguém pisar no calo dele, desse servo, rapidinho, ele vai reagir e vai querer exercer os seus direitos. É o tipo que pensa que é, mas não é. Lembra? Antigamente tinha uma propaganda do Dinorex. Parece que é remédio, mas não é. Parece que é, mas não é. Pensa que é servo, mas não é servo. Não pise no calo dele, porque ele vai esquecer que ele falou que era servo. Agora, irmãos, quando Pedro diz: eu sou servo, ele está usando essa palavra no seu exato e real significado, porque naquela época havia muitos escravos e o vocábulo servo era sinônimo de escravo. E Pedro diz: eu sou um servo, eu sou um escravo, eu não tenho mais direitos para serem invocados ou para serem defendidos, porque eu sou um servo. Em outras palavras, ele estaria comunicando o seguinte para nós: ao ler esta carta, a primeira coisa que vocês precisam saber é que eu sou um servo de Jesus Cristo. E ser um servo é o que tem a primazia em minha vida. Ser um escravo de Cristo é tudo o que eu preciso na minha vida. A seguir, ele acrescenta a palavra apóstolo, ficando assim a frase: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Como nós sabemos, pela leitura de João capítulo 21 e versículo 17, o apóstolo Pedro foi chamado para começar esta igreja e ter o grande chamado para apacentar as ovelhas do Senhor. É sempre bom repetir, irmãos, que as ovelhas não são propriedade de algum apóstolo, ou pastor, ou propriedade de alguma igreja, ou denominação. Embora Paulo disse: olha, vai aparecer gente fazendo negócio de vocês. As ovelhas são de propriedade única, exclusiva e intransferível de Jesus. Tanto que ele, em João capítulo 1, versículo 17, ele sempre se refere, nesse e em outros textos, como as minhas ovelhas. As ovelhas têm propriedade. As ovelhas têm proprietário. As ovelhas são de Jesus.
Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Ovelhas que foram compradas pelo seu precioso sangue. Mas há algo, irmãos, muito importante que chama a nossa atenção nesse versículo. Eu peço, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque logo depois dele ter escrito, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele faz o endereçamento dessa carta com uma expressão que muda tudo. Ler esse versículo ao preparar esta mensagem foi uma explosão na minha cabeça, na minha alma, no meu espírito, porque o apóstolo usa a seguinte expressão quando faz o endereçamento aos destinatários: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele está escrevendo para aqueles e aquelas que obtiveram uma fé de igual posição, pelo mesmo motivo e originária da mesma fonte. E aqui, irmãos, está Pedro, um homem que, segundo Atos capítulo 5, versículo 15, as pessoas colocavam os doentes nas calçadas das ruas, em camas e macas, para que quando ele passasse pela rua, a sua sombra passasse ou cobrisse algum dos doentes enquanto ele passava. Atos capítulo 5 e versículo 16, diz que muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos malignos e impuros, e todos eles eram curados quando Pedro passava e a sua sombra passava sobre aqueles doentes. E agora, ao endereçar essa carta, a sua primeira palavra, quando vai colocar os nomes dos destinatários, é para se certificar que você entenda que você tem uma fé que é igual a dele. Uma fé que não foi alcançada por méritos próprios, por obras, ou por caridades, ou pela sua própria santidade, ou pela sua própria justiça, ou pela sua ética, mas uma fé que foi alcançada, por favor, volte única e exclusivamente pela bondade e a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele afirma: sou um servo e sou um apóstolo, mas entenda que eu e você estamos no mesmo nível de fé aqui. Pedro está dizendo que ele, você e eu igualmente temos um status de fé diante de Deus, uma fé que foi concedida não pelos nossos méritos, mas pela bondade e a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir que você pense nisso
pelo menos por uns 30 segundos, porque eu vou fazer uma pergunta. E a pergunta é: você acredita nisso? Você acredita no que ele está dizendo, que você e eu alcançamos a mesma fé que ele, uma fé igualmente preciosa, e segundo ele, Deus, era bom e justo em conceder essa mesma fé em igualdade a cada um de nós. Se não for incômodo e se não for ofender a sua santidade, pergunte para a pessoa que está ao seu lado: irmão ou irmã, você acredita que você tem uma fé igual a de Pedro? Vamos gastar pelo menos um minuto conversando. Conversa um pouco aí, conversa com ela. Você acredita? A senhora acredita que tem uma fé igual a de Pedro? Tem? Acredita? Oh, glória a Deus. Olha, vai ter muita gente aí na calçada para ser curado. É que hoje não vai ter sombra, mas tem. Com luz elétrica tem sombra. Você acredita que tem uma fé? Conversa um pouquinho aí. Bate papo. Bate papo. Bate papo com alguém. Você acredita que tem? Conversa com ele um pouquinho aí. Imagine, irmãos, se pudéssemos ressuscitar Pedro e ele estivesse aqui, bem aqui. E nós conhecemos bem quem foi Pedro. Ele andou sobre as águas, ele pregou um sermão no dia de Pentecostes, e quase 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Juntamente com João, ele fez andar um paralítico que estava pedindo esmolas na porta do templo. Ele ressuscitou Dorcas, uma mulher crente de Jope, que fazia exatamente boas obras. Boas obras é só para espírita. Onde é que está escrito isso? Ele orou na casa de Cornélio. Todos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Oh, aleluia! O Espírito Santo caiu sobre todos. Mas não faz nenhuma hora que ele fumou, o Espírito Santo caiu sobre todos. Ele é aquele Pedro que andou com Jesus como um amigo e andou também sobre as águas para ir ter com Jesus. Os irmãos se lembram do trio Pedro, Tiago e João. Ele é aquele Pedro que recebeu uma revelação acerca de Jesus. E Jesus disse: essa não foi do conhecimento aqui da terra. Essa veio diretamente de meu Pai. E Jesus ousou para ajudar a estabelecer a sua igreja. E é esse Simão Pedro que o Espírito Santo usou para escrever as palavras que nós estamos enfocados. Suponhamos que ele estivesse em pé aqui e você sentado aí em seu lugar.
você olharia para ele e diria: irmão Pedro, que revelação maravilhosa, estupenda, fantástica, poderosa, tremenda é essa, que a minha fé está em pé de igualdade com a sua fé. Porque ele está dizendo em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, eu vou ler agora na NTLH. Ele está dizendo que por causa da bondade, a RC diz da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nós recebemos uma fé tão preciosa como a dele. Meus queridos irmãos, o conhecimento dessa verdade tem que nos levar a um novo patamar de crescimento espiritual. Nós temos que subir um degrau a mais, ou 2 a mais. O conhecimento dessa verdade tem que nos libertar, para que nós coloquemos um ponto final nesse negócio de complexo de inferioridade em relação à nossa fé. Eu sou uma pessoa sem fé. Eu sou um gafanhoto. Eu sou apenas um vira-lata. Eu sou apenas um grão de areia. Eu gostei de uma tradução de Hebreus capítulo 1, versículo 11, que diz: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que se não veem. E a palavra do Senhor está dizendo que a nossa fé, em relação à fé do apóstolo Pedro, a posição é a mesma, a fonte é a mesma, e a causa é a mesma. Então, esse é o nosso primeiro ponto de atenção. Nós recebemos essa fé tão preciosa por causa da bondade e da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, na mesma posição e no mesmo nível e da mesma origem da fé recebida por Simão Pedro. Agora, irmãos, ao longo dos anos, eu tenho ouvido de pessoas que estão na igreja. Algumas delas nasceram e cresceram na igreja e sabem muitos versículos decorados, mas fazem declarações que são contraditórias, que estão na contramão do que essa escritura está dizendo. E quando, por vezes, eu falo sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre a sua fidelidade, a sua bondade, sobre a intimidade de chamá-lo de Pai, Papai, Abba Pai, e de pedir a Ele qualquer coisa, e de fazer orações ousadas, orações atrevidas, e orar por coisas humanamente impossíveis, orar por causas perdidas, orar por pessoas perdidas. Não estou falando de pecadores, estou falando daqueles que estão lá nos porões do inferno. E você pode orar por eles, porque Jesus pode tirá-los de lá. Glória a Deus.
de crer que o Senhor fará tudo mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Crer que Ele supera as nossas expectativas, crer que Ele transforma o mal em bem, crer que Ele transforma os nossos inimigos em nossos maiores apoiadores, crer que Ele continua pagando as nossas contas financeiras. Eu sei que muitas pessoas falam, ele está fora da realidade. Ele diz isso porque ele vive em outro patamar. Mas, irmãos, diante do Espírito Santo, eu digo para os irmãos que eu não me importo, porque essas pessoas têm razão. Isso não é normal. Há uma diferença brutal entre pensar e falar de forma normal, coerente com as coisas da vida, e pensar e falar e agir de forma sobrenatural, ou andar pela fé e não por vista, e andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Para a psicologia, a sociologia, a antropologia e outras logias e ciências, pensar de forma sobrenatural ou falar palavras espirituais é algo que está no mesmo nível da insanidade mental. E eu até fui procurar no Código Internacional de Doenças, o CID, da demência. Os irmãos se lembram de Paulo em Atos capítulo 26, quando ele fez a sua defesa perante o rei Agripa, Berenice e o governador Festo? O versículo 24 nos diz que a certa altura do discurso de Paulo, Festo, que era o governador da Judeia, interrompeu Paulo aos gritos. Achando que Paulo estava louco, e dizendo ele, Paulo, isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ou seja, você estudou muito, e por estudar muito, a sua mente ficou arruinada. Paulo escreveu, irmãos, em 1 Coríntios. Nós precisamos entender isso, para a gente não ficar chateado com as pessoas, para a gente entender as pessoas. Quando as pessoas eventualmente nos taxam de alguém que está fora do padrão, de alguém que está louco, nós precisamos entender por que as pessoas pensam isso. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu me lembro, irmãos, da primeira igreja que eu fui dirigir, em 1991, aquela igreja de 3 crentes, eu e minha mãe, então éramos 5. E eu estava muito empolgado e muito entusiasmado. E um pastor, amigo meu, disse para outro pastor, também meu amigo: essa empolgação é só porque ele está começando. Mas ele vai cair na realidade. Meus queridos irmãos, 32 anos depois,
depois, eu estou pior. Porque aquele pastor, meu amigo, diz: olha, ele está com a fé como daqueles profetas antigos. E agora eu piorei. Porque agora estou com a fé como da igreja primitiva. Nós voltamos à igreja primitiva. Nós estamos em Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. E neste ano, irmãos, que é o ano da grande mudança, eu estou crendo que nós vamos batizar 400 novos crentes até o final do ano. Eu gostaria de perguntar: quantos estão comigo nessa parada de fé? Levante a mão. Espera um pouquinho. Espera aí. Cadê o nosso secretário para anotar anotar o nome de quem não levantou a mão? Anota aí, irmão. Anota o nome aí. Ele anota. Ele anota quem vem no culto, quem não vem no culto. Está tudo anotado, lá e aqui. Ele conhece todo mundo, sabe o nome de todo mundo, então anota. Está tudo anotado. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. E também, irmãos, neste ano, nós só vamos apresentar para o ministério, seja para pastor, evangelista, presbítero, diácono, nós só vamos apresentar alguém, ou reconhecer o ministério de alguém, para qualquer cargo que tenha ganhado neste ano de 2023, pelo menos uma alma. Irmão, tem essa lista aqui de diáconos da minha congregação. Traz o CPF, o RG das pessoas que ele ganhou para Jesus. Não é das pessoas que ele pregou lá do púlpito. Quem quer aceitar Jesus e levantou a mão? Não, senhor. As pessoas que ele ganhou para Jesus no seu evangelismo pessoal. Esse ano, irmão, não vai apresentar ninguém para ser consagrado como evangelista. Sim e não. – 32 anos se passaram. E agora eu estou pior. Glória a Deus. Mas era Pedro. Ele era apóstolo. Ele viu Jesus. Ele andou com Jesus. Comeu com Jesus. Ele era diferente. A Bíblia está dizendo: não, não, não e não. Porque aqui, Pedro não está escrevendo dele mesmo. Ele está escrevendo com uma inspiração direta do Espírito Santo. Porque nesse mesmo capítulo, no versículo 21, ele diz que profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então Pedro, um homem santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo no versículo 1 que ele e você e eu temos uma fé de igual valor e de igual posição e de igual origem, porque ele diz: vocês receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Obviamente, irmãos, cada um de nós tem as suas lutas pessoais. Eu mesmo luto com muitas coisas diferentes. Eu tenho os meus pontos
fracos, eu tenho os meus complexos, mas uma coisa com a qual o Senhor Jesus me abençoou é que eu realmente acredito na literalidade dessa palavra. E se Pedro estivesse aqui de pé, olhando para mim, eu ia dizer para ele: irmão Pedro, realmente não é diferente. Eu sou igual a você. Primeiro, porque nós dois estamos no corpo de Cristo, que é a igreja, estamos no mesmo corpo. E segundo, porque nós recebemos a mesma fé, da mesma fonte, da mesma origem e pela mesma causa. O Espírito Santo, irmãos, repetiu esse conceito pela mão de um outro santo apóstolo, Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Glória a Deus. Aleluia. Olha, meus queridos irmãos, é assim. Os irmãos que participam desta igreja sabem que eu gosto de orar, ou que oremos, e também ungir os enfermos com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. É combo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Cura e perdão. E eu gosto de citar Tiago, capítulo 5, versículo 17, onde diz que Elias era um homem como nós. Aqui fala do grande profeta Elias, que chamou o fogo do céu e o fogo desceu. Eu gosto muito da parte B do versículo que diz que Elias era tão inteiramente humano como nós, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio, não caiu uma gota de água sobre a terra. E orou novamente, o céu deu chuva, e o pasto ficou verde outra vez, e as hortaliças nasceram novamente e cresceram. Nós temos que amar esse versículo. Nós temos que decorar esse versículo, porque ele é um lembrete constante de que Deus usa pessoas como você e eu. E quando nós olhamos para grandes homens, Enoque, Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Paulo, Pedro, Tiago e João, não há como não se lembrar das palavras de Jesus em João 15:15, sem mim nada podereis fazer. Meus queridos irmãos, nós podemos levantar os nossos olhos para os céus e dizer: Senhor Jesus, eu tenho uma fé igual a deles, porque a origem é a mesma, a fonte é a mesma, a causa é a mesma, e o Senhor pode fazer qualquer coisa que o Senhor quiser fazer por meu intermédio. Eu sou um vaso disponível, um vaso frágil, um vaso de barro, mas um vaso disponível. E eu quero dizer a você nesta noite: não tenha vergonha de ser vaso de barro. Quem quiser ser vaso de ouro, de prata, deixa ser. Não tenha vergonha de ser
um vaso de barro. Ah, mas ele é um vaso de barro. Qual o problema? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e que está dentro desse vaso de barro e não de nós. Se você tem dificuldade em acreditar, você precisa deixar de lado os seus conceitos pessoais, os seus preconceitos, os seus sentimentos e passar a confiar de maneira plena e radical naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Meus queridos e amados irmãos, a vida cristã não é para ser vivida por aquilo que nós sentimos, ou por aquilo que nós vemos, ou por aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Mas a vida cristã, a nossa vida cristã, tem que ter como suporte, como fundamento, aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e a meu respeito. Eu gostaria que nessa semana você encontrasse uma pessoa enferma ou uma pessoa com alguma perturbação espiritual ou emocional, ou uma pessoa com alguma doença mental, seja lá o que for, e que você orasse por essa pessoa, impondo as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada, em nome do Senhor Jesus. E você pode ficar tranquilo, porque o Espírito Santo vai colocar pessoas nessas condições no seu caminho. Quando você encontrar essa pessoa, você não diga: olha, encontrei um louco aqui. Encontrei aqui um paralítico. Encontrei uma pessoa aqui vomitando sangue. Encontrei um lunático. Não foi por acaso. Porque por esta pregação que está sendo registrada no céu, o Espírito Santo vai colocar essas pessoas no seu caminho. Aleluia. Eu bem avisei. Aleluia. Glória a Deus. E orar pela cura vai ser uma forma de você comprovar que você está acreditando nessa pregação. Porque é preciso sair da teoria e ir para a prática. É uma reafirmação de que você crê naquilo que o Espírito diz à igreja. Porque nós vivemos uma era de pessoas desprezadoras daquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Pessoas que resistem ao Espírito Santo. Aleluia. Agora, por que é uma fé de igual posição? É exclusivamente por causa da bondade e da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 21, que Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado,
para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus, ou fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não tinha pecado. Perfeito, perfeitamente justo, impecável. Nada, nem um pingo de pecado, nem uma fumaça de pecado. Mas naquela cruz do Calvário, o que Deus fez foi transformar Jesus em pecado, para que por meio dele nós possamos nos tornar a justiça de Deus e usufruir os benefícios da bondade do Pai. Agora, meus amados irmãos, isso é o máximo que alguém pode alcançar. Há pessoas que pensam que pela sua santidade, pela sua justiça, pela sua ética, ele pode se tornar mais justo do que os outros. Mas aqui está o limite, é o máximo. É por isso que Pedro diz que ele, você e eu estamos no mesmo plano da justiça de Cristo por causa da bondade de Deus. Eu sei, irmãos, que todos nós, em algum momento da vida, fizemos coisas que não devíamos ter feito. Fizemos coisas das quais nós nos envergonhamos. E o inimigo, ele usa isso para falar, não, Pedro e os outros, mas não Pedro e você. Por causa das coisas que você fez e das coisas que você faz. Mas eu quero, em nome do Senhor Jesus, desfazer esta mentira de Satanás pelo poder, pela eficácia da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça não vem da nossa santidade, ou dos nossos esforços, ou das nossas ações, mas a nossa justiça vem pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Você tem que confiar nas palavras de Jesus para desfazer, pelo poder das palavras de Jesus, as acusações de Satanás. Porque ele está constantemente atirando. Ele é um atirador. Ele atira dardos inflamados e setas envenenadas com acusações. Porém, nesta noite a palavra está vindo para que você fique blindado pelo selo da palavra de Deus. Glória a Deus. Agora o interessante é o seguinte: se nesta noite você tomar a decisão de seguir a Cristo e de conhecê-lo, você terá uma fé que será igual à fé de Pedro, pela mesma causa, na mesma posição e na mesma origem, e também de todos aqueles e aquelas que estão aqui e que creem que Jesus Cristo os recebeu. Então, irmãos, este é o primeiro ponto. Nós recebemos essa fé tão preciosa por causa da bondade e da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, na mesma posição e no mesmo nível e da mesma origem da fé recebida por Simão Pedro. Próximo domingo nós vamos olhar para o versículo 2, que é uma nova explosão. Porque no versículo 2, o apóstolo diz que essa fé, e essa graça, e essa paz serão multiplicadas
por uma ação que nós levaremos a efeito, que é o conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É uma revelação poderosa que nos mostra como multiplicar essa graça e essa paz. E aqui nós vamos, no próximo domingo, comentar o segundo ponto de atenção. A graça do Senhor Jesus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, são multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Se você tem um amigo ou amiga que precisa tomar antidepressivos, medicamentos químicos para problemas emocionais, eu quero que você traga essa pessoa aqui no próximo domingo. Mesmo que ela tenha que tomar um sossega-leão antes de vir para cá, dá o remédio para ela e traz ela aqui, porque Jesus vai libertá-la. Por favor, curve a sua cabeça. Ó Senhor, nós te louvamos pela revelação da tua palavra, que abre, Senhor, a nossa mente para um novo horizonte, que acende, Senhor, um farol, libertando-nos de qualquer dúvida a respeito da preciosa fé e graça e paz e alegria produzidas pela bondade e a justiça de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Aleluia! Distribuída igualmente a todos, aos que te aceitam, aos que abrem os seus corações, independente da sua vida pregressa, independente do seu passado, o Senhor distribui a todos essa graça e essa paz, por causa da bondade e daquilo que Cristo fez no Calvário e se tornou a nossa justiça. Aleluia. Nós estamos extasiados, os nossos corações estão dilatados. Oh, aleluia, aleluia. Esta convicção nos cura, nos sara, nos levanta. Esta convicção nos faz crescer em Cristo. Obrigado, Senhor, por nos amar assim e por dispensar a nós coisas que estão ocultas aos sábios e entendidos, mas reveladas aos pequeninos, porque esta é a tua vontade. Oh, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, apresentamos os nossos corações agradecidos e vamos sair daqui, Senhor, para enfrentar o que der e vier. Oh, aleluia! Com a força dessa graça e dessa paz, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos levanta. Em nome de Jesus, levante a sua mão comigo e diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquemos de pé, por favor. Aleluia.
Aleluia. Continue agradecendo a Deus no seu coração. Continue orando no seu coração. Continue na sua devoção particular com Ele. Continue na sua intimidade com Ele. De ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como anseia por águas, assim tenho sede. Oh, glória a Deus. Como terra seca, Amém. assim é minha alma. Amém.